Hello, people! Professor Marcelo Tomanic, e eu estou aqui em meio a esta selva de plantinhas da minha esposa, que está muito linda. Minha esposa também está muito linda, além das plantinhas, porque hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa linda. Hoje nós vamos falar de potenciação no nosso primeiro Drops de matemática, tá? E eu não vou dar aula aqui na estufa, infelizmente, que tá muito gostoso esse calorzão que está aí, né? Tá muito bonito também, cheio de florzinhas, cheio de plantinhas. E também não vou dar aula no PowerPoint, porque eu estou com saudade da sala de aula. Então eu vou dar aula no meu quadrinho branco com meus pincéis coloridos. Espero que vocês gostem e já deixem aí sua curtida, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo com um coleguinha, além de clicar no sininho, para eu ficar famosão e perigosão na internet. Grande abraço. Muito bem. Você já deve ter visto multiplicações desse tipo, em que a gente tem os fatores repetidos e, como toda multiplicação, dá um resultado. Essa multiplicação que tem os fatores repetidos, a gente pode representar na forma de uma potenciação. Então, o que é uma potenciação? A potenciação é uma multiplicação em que os fatores são todos iguais. A potenciação é uma multiplicação em que os fatores são todos iguais. Então, como a gente representaria essa multiplicação? 4 vezes 4 vezes 4 igual a 64. A gente indicaria que nessa multiplicação a gente tem o fator 4 repetido 3 vezes, dando um resultado. Então a gente representaria da seguinte forma: 4, que é o fator que se repete, elevado à terceira potência, que indica quantas vezes ele se repete, igual a 64. Certo? Então o que eu estou indicando aqui? Estou indicando nessa potenciação que eu tenho uma multiplicação do fator 4 repetindo-se 3 vezes. Não é 4 vezes 3. É o fator 4 repetido 3 vezes em uma multiplicação. Ok? Muito bem. Esse número grande, esse número 4, o número que se repete, ele se chama base. Então, ele é o fator que se repete. Esse número pequenininho, que fica ali em cima, ele chama expoente. E ele indica quantas vezes o fator se repete. Certo? Então aqui nós temos o fator 4, que é o expoente, que é o fator que se repete, elevado ao expoente 3, que indica quantas vezes se repete. Os expoentes 2 e 3, eles recebem nomes especiais. A base de uma potência pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Certo? Isso não vai mudar o significado dessa representação. Nas duas situações eu tenho um fator que vai ser repetido 3 vezes em uma multiplicação. Nesse caso vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Nesse caso, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Tá? Tome cuidado que quando a base da potência for negativa, ela sempre deve vir entre parênteses. Ok? Indicando que você está elevando o número menos 2 à terceira potência. Tá? Se tiver assim, por exemplo, isso aqui vai dar menos 2 vezes 2 vezes 2, que também vai dar menos 8. Mas é diferente. Tá? Aqui é o número menos 2 elevado ao cubo. Aqui é o oposto do resultado de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8, o oposto dele é
menos 8. Ok? Tome cuidado com isso aí. Tá bom? A gente consegue prever quando é que o resultado de uma potência vai ser positivo ou negativo. Tá? Então, a gente vai dizer que toda potência de expoente par é positiva. Por exemplo, 2 elevado a 2. Isso é 2 vezes 2, que é 4. Menos 3 elevado a 4. Isso é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é 81. Por quê? Se você reparar, quando você multiplica fatores negativos em quantidade par, você sempre vai ter um resultado positivo. Aqui, por exemplo, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Aqui é a mesma coisa. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. 9 vezes 9 dá 81. Então, toda potência de expoente par é positiva. E quando você tem um expoente ímpar? Quando você tem um expoente ímpar, isso aqui depende da base. Certo? Então, se você tiver base positiva, você vai ter resultado positivo. Por quê? Porque qualquer quantidade de fatores positivos, quando multiplicados, dão resultado positivo. Se você tiver base negativa, aí você vai ter resultado negativo. Por exemplo, o número menos 2 elevado a 3, ele vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, e vai dar menos 8. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 dá 4, que é um número positivo. Isso vai ser multiplicado por mais um número negativo, que leva a um resultado negativo. Agora vocês têm que tomar muito cuidado, tá, com o sinal e o parêntese. Certo? Se você escrever, por exemplo, menos 2 elevado a 3, isto aqui é menos 2 vezes 2 vezes 2. Tá? E isso aqui também vai dar menos 8. Mas se você escrever assim, menos 2 elevado a 4, isso é menos 2 vezes 2 vezes 2, opa, vezes 2, que é menos 16. Porque isso aqui é o quê? Isso é o oposto de 2 elevado ao cubo. O oposto de 2 elevado ao 4. Tá? Agora aqui não. Aqui é menos 2, o oposto de 2 elevado ao cubo. Aqui é o oposto deste resultado aqui, ó. O oposto deste resultado aqui. Tá? Aqui é o oposto do número 2 elevado a 3. O expoente de uma raiz, ele também pode ser um número negativo. Por exemplo, 2 elevado a menos 4. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o inverso de 2 elevado a 4. O que é o inverso? É 1 sobre o número. Aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes
1 sobre 2. Ou o inverso de 2, repetido 4 vezes em uma multiplicação, que vai dar o inverso de 16. Tá? 2 elevado a 4, quanto que é? É 16. Aqui continua valendo as mesmas regras para base positiva, base negativa, expoente par, expoente ímpar. Ou seja, só vai dar negativo se a base for negativa e o expoente for ímpar. O expoente de uma fração. O expoente de uma potência pode ser uma fração? Pode. Igual aqui, por exemplo, 4 elevado a 2/3. Nesse caso, o que vai acontecer? Isso vai ser transformado em uma radiciação ou em uma raiz. Tá? No nosso caso, vai ser uma raiz em que o radicando, o número dentro da raiz, continua sendo 4. E lá no expoente, o numerador, o número que está em cima, ele vai ser o expoente desse radicando, e o denominador, que está embaixo ali no expoente, vai ser o índice da raiz. Então, expoente do radicando, 4, índice da raiz. Tem uma regra não, um macetinho, para a gente lembrar isso aí, que é só você lembrar. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Ok? Então, esse é o macetinho que a gente usa para lembrar a posição dos números ali, dos algarismos, perdão, quando a gente vai transformar uma potência de expoente fracionário em uma raiz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu joinha, curtidinha no canal. Tá? Isso vai ajudar o YouTube a impulsionar o vídeo. Inscreva-se. Compartilhe, que isso é muito importante. E também clique no sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu colocar um vídeo maravilhoso desses no ar. Muito obrigado e até o próximo.